Em 2026, Jim Carrey ganha o prêmio César para homenagear o ator que ele é. E as pessoas, em vez de comentar desse feito, não, elas pegaram e falaram da aparência dele. Que ele estava diferente, que ele estava estranho, que fez botox, não sei o que, harmonização, que era um clone. E esqueceram desse feito. Então, contra isso eu fiz esse vídeo aqui para mostrar os maiores feitos dele, como ator e como comediante. Bem-vindo ao canal Vinicito, onde eu falo sobre comédia e faço comédia. E vamos para os feitos dele. O homem de 20 milhões de dólares. Jim Carrey foi o primeiro ator da história a receber 20 milhões de dólares. Ele recebeu pelo filme O Pentelho Meu, de 1996. Mas daí você aí de casa fica pensando, ué, mas os atores ganham isso. Sim, os atores ganham, mas ele recebeu antecipado, ou seja, o Jim Carrey recebeu 20 milhões de dólares antes de fazer o filme. O cara é tão brabo e tão fora da curva que o cara recebeu antes de fazer o filme. Se eu pago a empreitada pro pedreiro aqui na minha cidade, que seja 2 mil, no outro dia ele nem vem. Imagina pagar 20 milhões de dólares pra uma pessoa antes de fazer o serviço. Só o Jim Carrey mesmo. O hat-trick impossível. Hat-trick é difícil no futebol, imagina no cinema. Em menos de 12 meses, o Jim Carrey lançou 3 filmes: Ace Ventura, O Máscara e o Debi Lloyd. Seus 3 maiores sucessos. E se você achou que o Leandro Hassum faz bastante filme, como ele faz um por ano, digamos assim, o Jim Carrey fez 3, vai tomando. E os 3 são os melhores filmes dele. O Terno Amarelo. No seu primeiro show de stand-up em Toronto, o Jim Carrey foi vaiado e humilhado. Meio que ele ficou um pouco traumatizado até, porque ele ficou um ano sem fazer comédia. Mas não é isso o intuito, é que ele foi fazer o primeiro show de stand-up dele de um paletó amarelo. E esse paletó foi só a mãe que costurou. Então, meio que ele foi humilhado e tudo mais. Um ano depois ele volta e tem sucesso. Só que ele não esqueceu disso. Tanto que quando ele for fazer o filme do Máscara, aquele paletó amarelo é o mesmo do primeiro show. Os humilhados serão exaltados. Eu, por exemplo, no meu primeiro show de stand-up, meio que eu fui impedido de fazer. Infelizmente eu não vou conseguir fazer igual o Jim Carrey, pegar a roupa do dia que eu fui humilhado e gravar num filme famoso. Porque no dia eu tava pelado. Feito número 5. O cheque de 10 milhões. Esse é um dos feitos mais incríveis e ficou muito popular com o pessoal da Lei da Atração. Que o Jim Carrey pegou e escreveu um cheque de 10 milhões para ele mesmo, em reconhecimento ao filme que ele fizer. Eu não sei que filme que ele estava imaginando para receber 10 milhões, mas ele fez isso enquanto ele não tinha nada para comer. E anos depois, em 1995, ele recebeu 10 milhões para fazer o filme Debi Lloyd. Funcionou muito. Então, se funcionou para ele, vai funcionar para mim. Eu peguei aqui, ó, fiz até um cheque. E eu vou escrever aqui o total que eu quero. Eu quero 50 milhões. Eu recomendo todo mundo fazer isso. Bom, se for 50 bilhões, vai funcionar para mim também. Ah, não coloquei a data. Ele colocou a data de ação de graça. E no dia da ação de graça ele recebeu mesmo. Ele conseguiu ganhar 2 Globos de Ouro. Eu acho que o meu maior feito até agora foi a medalha do Interclasse. E eu nem joguei futebol. Meio que fiquei no banco e nem joguei. E depois no final ganhei a medalha do Interclasse. E o cara foi além disso, muito além disso, né? Ganhou 2 Globos de Ouro em 2 categorias. O primeiro Globo de Ouro foi pelo Show de Truman. O Show de Truman é meio que um filme que é um rapaz que nasce em um mundo fictício, meio que um Big Brother, que todo mundo assiste, só que ele não sabe que o mundo em volta dele é fake. Eu fico pensando, nossa, até a mulher que é atriz ficou com ele. É meio estranho isso, né? Mas é a premissa do filme. Depois ele descobre que tá preso em uma simulação e consegue escapar no final. É um baita de um filme, muito bom. E é um filme de drama, então ele acabou recebendo o prêmio de Globo de Ouro. E o segundo foi na comédia, claro, né? Pelo filme O Mundo de Andy, onde ele interpreta o Andy Kaufman, né? Um dos maiores comediantes que existiu.
Eu vou falar dele aqui no canal, mas o Jim Carrey meio que faz esse filme e fica piradaço e ganha o prêmio ainda. Só que na época o pessoal não sabia que ele ficou meio doido. Conheceu o velho da van. Brincadeira. Atuação por 24 Isso é um horas, feito e meu. tanto, só que não é positivo. O Jim Carrey, no filme O Mundo de Andy, onde ele ganhou o Globo de Ouro, se recusou a sair do personagem. Então, durante todo o filme, o Mundo de Andy, ele se comportou como se fosse o Andy Kaufman. Ou seja, ele, sei lá, encarnou o Andy Kaufman e não queria sair do personagem mais. Ou seja, ele fazia até hora extra, trabalhava 7 por 7. Você reclamando aí dos 6 por 1? O cara trabalhava 24 horas por dia e ficava no Andy Kaufman. Era um caos, porque ele brigava com o diretor, insultava os outros atores e também chegou a convidar os outros figurantes para ir na casa dele para fazer festa e tudo mais. Como se fosse o Andy Kaufman de verdade, ou seja, ele tava fazendo isso meio que como se fosse o Andy. E ele ficava irritando os outros atores, né? Tem até aquele cara grandão lá que no filme ele irrita, ele tava irritando na vida real também. E eu duvido muito que se ele estivesse atuando com o Mike Tyson no auge, se ele ia irritar o Mike Tyson do jeito que ele tava fazendo. O Mike Tyson é tão loucão que ia arrancar a orelha dele, ele ia ver só. Bom, a Universal que tava fazendo esse filme meio que esconderam as filmagens dos bastidores por 15 anos. Porque acharam que se o pessoal vissem o que o Jim Carrey tava fazendo, eles iam achar que o Jim Carrey tava louco. Bom, eu acharia diferente, eu ia achar que o Jim Carrey tava usando lança-perfume. Fizeram documentário e tudo mais pra mostrar a loucura que ele fez. Meio que saiu na Netflix depois. Eu assisti e já adianto pra vocês que ele tava fora da casinha mesmo. O bicho tava loucão. E brigando com os outros atores e tudo mais. Fico pensando se a moda pega. E se, por exemplo, o cara que faz o Júlio do Cocoricó pegar e encarnar o personagem 24 horas por dia, igual o Jim Carrey fez. Puxa que puxa, Caco. Olha só a minha esposa. Provavelmente ele seria internado imediatamente. Mas antes ia apanhar bastante das pessoas, tenho certeza. Como é o Jim Carrey, então deixa o artista fazer arte, né? Vamos para o segundo feito, que é A maquiagem do Grinch. o cara pra fazer o Grinch, ele passava por 8 horas de maquiagem, tá ligado? 8 horas e 50 minutos. Ele falou que quase desistiu nos primeiros dias. Se você aí de casa for parar pra pensar, é o, tipo, o expediente inteiro. Meio que 8 horas e 8 horas e 50 minutos. Então, você levanta cedo, vai trabalhar às 8 horas e depois dá tempo de chegar em casa, dependendo de onde você mora, claro. E o cara ainda tava se maquiando. Isso aí é um feito e tanto, o cara passa o dia do CLT se maquiando pra fazer o filme ainda. Depois ele tem que atuar. Pra você ter uma ideia, a produção meio que contratou um especialista da CIA pra ajudar o Jim Carrey. Só pra ele aguentar a castrofobia de maquiagem. Que era tanta maquiagem que ele se sentia sufocado, ele falou. A produção deve ter chegado e falado pro Jim Carrey. Ô Jim Carrey, a gente vai chamar alguém pra te ajudar. Aí o Jim Carrey. Mas você vai chamar alguém pra agilizar o processo de maquiagem? Daí a produção, não se preocupe, a gente vai chamar alguém pra você. Mas vai agilizar o processo de maquiagem? Não, a gente vai chamar só um especialista da CIA pra você. Especialista da CIA? Um especialista em tortura. Pra você aguentar 8 horas de maquiagem. Mesmo ele com toda essa maquiagem e essa dificuldade, ele entregou uma performance acima da média. Mas a minha opinião é a seguinte, é um grande feito e tudo mais, ele ficava 8 horas, eu sei que deve ser difícil, cara. Imagina você ficar sentado 8 horas fazendo maquiagem. É horrível, mas eu faria esse acordo, porque ele recebeu 20 milhões pra fazer o Grinch, tá ligado? 20 milhões, filho. Meio que é um prêmio de loteria. Eu ficaria fazendo essa maquiagem. Eu queria saber a sua opinião aí de casa. Se você aguentaria 8 horas de maquiagem, sei lá, não sei quanto tempo durou a filmagem, mas por toda a filmagem, para receber 20 milhões, ou ficaria lascado na CLT? Então vale a pena, né? Agora eu entendi por que não desistiu. Bom, e outra coisa que eu sou obrigado a falar. Por que ele encarnou o Andy Kaufman e 24 horas por dia e vivia como se fosse o Andy Kaufman? E por que ele não fez isso com o Grinch?
Fica aí meu questionamento. Será que ele ia aguentar? Vai, bichão, encarna o Grinch aí, fica 24 horas por dia aí. Andy Kaufman você consegue. Vamos lá para o feito número 3. A improvisação. Em Debi Lloyd, muitas das falas mais icônicas não estavam no roteiro. Isso é bem comum em comediantes bem talentosos, como o Jim Carrey. Por exemplo, aquela cena que eles estão no carro lá, que tá o vilão e tá o Lloyd e o Jim Carrey, né? Daí ele fala assim, quer saber o som mais chato do mundo? Ei, você quer ouvir o som mais chato do mundo? Daí ele começa a berrar lá. Os outros atores ficam sem entender muito. Porque ele meio que já tava terminando a cena, né? O cara já tava surtando. Mas daí o Jim Carrey improvisa. E sai uma das melhores cenas do filme. Eu acho que só perde pro Lloyd no banheiro. Porque não tem como tancar. O cara solta a alma no vaso. Depois a mulher pega e fala... se você tá usando a privada, ela tá quebrada. SNL. O feito em questão foi que o Jim Carrey foi recusado 3 vezes no teste para participar do SNL. Ou seja, um dos maiores palcos de comédia do mundo. O feito é que depois de anos ele voltou lá, só que não como um simples contratado, mas sim como convidado. Ou seja, o Jim Carrey farmou a aura nesse dia. Eu sei que eu sou um Zé Ninguém, que ninguém me conhece, mas eu também já fui recusado. Eu mandei, acho que 5 currículos, mais ou menos por aí, ou até mais, para um supermercado e fui recusado todas as vezes. Eu fiz 4 entrevistas. E as 4 eu fui recusado para trabalhar lá. E eu sei que quer ser recusado. Então, essa parte eu me identifiquei, mais ou menos, né? Porque o cara... foi fazer entrevista para ser comediante. Assim como o Jim Carrey, eu dei a volta por cima, eu faço compra lá, então. Ou seja, o lucro do supermercado é por causa de mim. Então toma essa. O domínio do próprio corpo. Para criar o Ace Ventura, o Jim Carrey não estudou os outros comediantes. Ele falou que estudou aves. Ele pegou o jeito de andar das aves, o topete, meio que os trejeitos dos passarinhos e tudo mais, e meio que encarnou no personagem do Ace Ventura. Agora, como o Jim Carrey é uma inspiração pra mim, então, quando chegar a minha vez de fazer isso, eu vou me inspirar em um bicho também. Eu vou inspirar num passarinho, no tico-tico, ou no pirarucu.